Contemporânea. Oferecimento. Peugeot do Brasil. Dirija esse prazer. Supermercados Imperatriz. Até o preço é melhor. Vinícola Salton. Abra e deixe a vida acontecer. Rex Decor. Proteção solar, estética e funcional. Olá, boa noite. Está começando mais um Contemporânea, a arte de ser mulher. E no programa de hoje, o chefe Leno do Revaldo vai preparar uma deliciosa receita para nós, mulheres contemporâneas. Oi, Ali. Hoje eu vou fazer um fettuccine carbonara, um prato prático e rápido. E aqui ao meu lado, Karine Nunes, a Miss Santa Catarina Mundo. Até daqui a pouquinho, Ali. E a nossa entrevistada de hoje é uma especialista em odontologia estética que coordena aqui em Santa Catarina a Crioprax, o maior centro de células tronco de sangue de cordão umbilical da América Latina e pioneira no Brasil. Fique com a gente que nós já voltamos. Paula Silva tem 29 anos, é dentista e especialista em odontologia estética. Os desafios profissionais dela começaram aos 16 anos de idade, quando veio morar sozinha em Florianópolis e preparar-se para o vestibular. Passou em odontologia na Universidade de Blumenau. Formada, trabalhou em Brusque, mas decidiu retornar a Florianópolis e montar o próprio consultório. É casada com o deputado federal Paulo Bornhausen e é mãe do Gabriel, de apenas um mês. Ela é inteligente, gosta de ciência e adora conversar sobre assuntos científicos. Para construir a carreira, desafiou-se num mercado saturado de profissionais. No início, chegou a pedir dinheiro a seus pais para manter-se, pois ainda não havia uma carteira de clientes formada. Hoje, ela atende famílias inteiras vindo de Blumenau. Querida Ana, obrigada por nos receber aqui na sua casa, por abrir as portas da sua casa, né? No momento em que você ela acabou de ser mãe. Vamos falar um pouquinho desse seu início. A gente sabe que o início da carreira é sempre muito difícil, né? Até você conquistar espaço profissional acaba levando algum tempo. Para você, esse desafio começou super cedo, aos 16 anos de idade, quando você veio morar em Florianópolis. Foi isso? Isso, aos 16 anos eu vim morar em Florianópolis, aquele desafio de adolescente de fazer um pré-vestibular, até porque eu morava numa cidade bem pequena, morava em Dayal. E aí eu vinha pensando em fazer medicina e estudei meio ano pensando nisso. Aí quando chegou o momento de fazer a inscrição do vestibular, eu fiz a inscrição para medicina, mas sempre com o pé um pouco atrás, assim, se era aquilo mesmo. Mas sabia, sim, que eu tinha que ficar na área de ciências biológicas, assim, nessa área de ciências, porque sempre foi o que me seduziu, assim. Eu sempre estava, quando era criança, eu ficava fazendo experiência de perfumes em casa, de várias coisas, assim, que sempre gostei bastante disso. E o seu momento mais difícil foi montar seu consultório em Florianópolis, né? Formar a sua carteira de clientes, inclusive pedir dinheiro para o seu estado, para os seus pais, sendo que em Blumenau você já tinha uma carteira sólida. Se em algum momento você pensou em desistir? Primeiro, pedir dinheiro emprestado para os pais é coisa que você nunca pede emprestado, né? Na verdade, pode deixar, depois eu te devolvo, pai. O que mais foi, assim, que eu acho que é mais complicado em todas as áreas hoje, assim, são bastante concorridas, né? É realmente o início da carreira. É claro que odonto e medicina já são, assim, são profissões que desde o início da faculdade você já rala bastante, né? Muito. Porque a história de ser um período integral, de estudar o dia inteiro... Já é desgastante. Né? É desgastante. Todo mundo... Teve gente que já me perguntou, mas você conseguia trabalhar naquela época? Impossível. Primeiro porque eu tinha 17 anos, nem dirigia ainda. Quando tinha como. Não tinha nem como. E segundo que eu estudava o dia inteiro. Né? Num período que eu morei em Dayal e fazia faculdade de Blumenau, eu acordava às 5h30 da manhã pra ir pra aula.
E eu chegava em casa de volta às 7 da noite. Né? Então, assim, dava pra ficar estudando de madrugada pra fazer as provas no outro dia. E a minha mãe vivia brigando comigo que eu estudava de madrugada. E era um período que eu mais gostava de estudar. Mas nesse momento da sua vida, você chegou a pensar em desistir? Nunca cheguei a pensar em desistir. Eu sempre fui bem pra frente. Determinada. Eu sou determinada. Quando tenho um foco em alguma coisa, eu sempre vou até o final, assim. A gente sabe que o sorriso revela muitas vezes o perfil de sucesso e bem-estar. Você fez especialização em odontologia estética. Em que consiste exatamente a odontologia estética? Eu sempre falo para os meus pacientes quando me procuram para fazer algum procedimento de odontologia estética, né? Primeiro que eu gosto muito de sempre conhecer um pouquinho da história do paciente para ver o que ele está buscando, né? Porque imagina que você chega lá no meu consultório e olha para mim e acha que eu vou dizer o que você deve fazer. Eu acho que não é bem por aí. Então eu perco bastante tempo no planejamento, na fase inicial, assim, da primeira consulta, daquela primeira conversa, de entender o que o paciente está querendo. Para que eu não faça nenhuma sugestão de alguma coisa em que o paciente talvez até já esteja satisfeito. Né? Muito no início da minha profissão me aconteceu uma situação bem assim, que na verdade eu me saí bem por sorte, assim. Porque eu trabalhava na época numa clínica de cirurgia plástica. E aí veio uma mulher super bonita, circulavam várias mulheres muito bonitas lá e veio me procurar pra conversar, que queria fazer alguma coisa. Ela primeiro não foi nada muito claro, assim, e eu conversando com ela vários minutos ali, ela nada de ser clara comigo, eu quero fazer um clareamento, eu quero fazer uma faceta de porcelana, eu quero fazer alguma coisa. E eu fui conversando e eu tava o tempo inteiro, assim como eu tô aqui olhando pros teus dentes, que são super bonitos, eu ficava... Seus também, ela também, o gente. meu tem que ser o cartão de visita, o cartão né? de visita. Eu ficava olhando pro dente dela, assim, e eu só enxergava uma coisa na paciente, assim, ela tinha um dente, um canino, que parecia um canino de vampiro, uma história, assim, bem... E eu ficava olhando aquilo, porque sempre que eu tô conversando eu já vou olhando, porque depois, da maioria das vezes, os pacientes falam, doutora, eu gostaria que a doutora me sugerisse o que ficaria melhor pra mim. Muita gente me fala isso. Tem gente que é mais direto, que fala, eu quero fazer isso. E eu vinha conversando com essa paciente e, de repente, eu perguntei pra ela, mas o que você veio fazer aqui? Aí ela disse pra mim assim, doutora, é que eu gosto muito dessa minha presa, que era o canino. Imagina. E eu vim aqui pra tirar uma carizinha, um negocinho marronzinho que tem aqui. Eu falei, bom, muito bem. Ela foi, sentou na minha cadeira, eu tirei aquele negocinho, mas até hoje, depois de 7 anos, eu fico sempre pensando naquele canino e imagino o quanto eu teria sido indelicada se eu tivesse falado pra ela. Ou que ela frustrante, deveria buscar, né? Porque ela ia passar pra o tempo ela... inteiro pra ela tava super satisfeita. Ela disse pra mim que era a coisa que ela mais gostava do sorriso dela. Então eu presto muita atenção nisso, assim, no que o paciente quer, né? Gosto muito de fazer planejamento nos meus casos, de começar sempre com começo, meio e fim. Para não ser frustrante para os pacientes passarem 1 ano, 2 anos tratando e chegar no final não ter um resultado, né? Esperado. E é assim que eu venho trabalhando, sempre muito tranquila, no consultório, no meu dia a dia. Tranquila nem tanto agora, né? Nós sabemos, gente, ela tem o Gabriel, que tem menos de um mês. Comigo já. Pois é, me conta como é que você consegue conciliar esses dois papéis tão diferentes, que é ser mãe e ser profissional. Assim, na verdade eu ainda não retomei todo o meu ritmo de trabalho e nem vou retomar tão rapidamente assim, porque eu acho que Mulher Maravilha... A gente sabe que você ainda tá atendendo. Mulher Maravilha mais na televisão, mas claro que tem alguns pacientes em que eu realmente já comecei a atender. E essa semana já tenho aí um spa odontológico pra fazer e aí eu levo o Gabriel comigo. Eu tenho uma sala em cima do meu consultório em que eu deixo ele ali com a minha babá. E aí, chorou, hora de amamentar, eu subo, amamento. Todos os pacientes que estão comigo nesse período agora sabem disso, né? Assim, resolveram tratar agora com esse consentimento informado, assim, de que sabe que eu posso precisar. Chorar, espera um pouquinho. Chorar, é claro que a babá sempre dá aquela acalmada, não precisa sair correndo deixando o paciente na cadeira e sair voando, mas tem ainda esse espaço de tempo que, por bom tempo, eu pretendo amamentar bastante tempo, então... Mas quando ele chora, não dá vontade de sair correndo? Eu não escuto, porque é na sala de cima. Mas aí ela instinto de mãe tem isso, né? Com certeza. A gente pula da cama à noite que parece um gato, né? Com certeza. Nós vamos agora para um rápido comercial e nós já voltamos com a Ana Paula, que vai nos contar daqui a pouco como coordena a coleta de sangue de cordão umbilical aqui em Santa Catarina. Preços e condições especiais você só encontra na